Olá, me chamo Felipe Cunha, sou médico, neurologista, professor da AF Educação Médica. Hoje vamos gravar nosso segundo podcast, um podcast da neurologia, onde o nosso tema será doença de Alzheimer. Tenho o prazer de convidar o nosso querido professor, Dr. Tiago Santos Nascimento, Tiago com TH, formado em medicina pela Universidade Federal do Vale do São Francisco em 2015, um jovem médico, residência médica em neurologia no Hospital Geral Roberto Santos, na querida Salvador, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal da Bahia, preceptor da residência de neurologia do Hospital Universitário Federal de Sergipe e médico neurologista do Ambulatório de Neuroimunologia do Hospital Universitário de Sergipe, da EBSER Aracaju, Sergipe. É um prazer. Seja muito bem-vindo, meu amigo Tiago. É um prazer estar aqui, Felipe. Muito obrigado, né? Vamos falar de um tema assim tão importante como o Alzheimer, né? Uma doença que a gente vê aí acometendo a população idosa. Se hoje abrir um ambulatório de idoso, vai ter paciente com Alzheimer lá, né? Sim, eu acho que realmente é um tema muito relevante para nós, neurologistas, muito relevante para a saúde pública, né? Muito relevante para a equipe de geriatria, né? Uhum. E o que é o grande importante que eu acho que a gente tem que falar de Alzheimer, né, Tiago? Porque nós estamos falando de uma doença neurodegenerativa do envelhecimento, né? E o que a gente está tendo hoje é aumento da sobrevida dos pacientes, né? Então, a gente via, às vezes, paciente com 80, às vezes com 90, mas hoje é uma rotina ver paciente nonagenário, centenário, né? Então, eu devo ter hoje 3, 4 pacientes acima de 100 anos, alguns bens, né, ainda funcionais, outros já acometidos por um quadro demencial associado, mas realmente é uma doença que essa só tende a crescer, né? Então, realmente, a gente só tende a crescer quando a gente fala de Alzheimer. As demências em si, porque nós estamos falando da doença do envelhecimento, né? Acho que isso é muito importante, né? Então, o nosso foco, Tiago, nós vamos falar sobre compreendendo o Alzheimer, da fisiopatologia ao impacto na vida do paciente. Então, amigo Felipe, é uma doença extremamente frequente, né? A gente sabe que se hoje a principal demência que eu devo pensar é Alzheimer. Lógico que eu vou fazer toda aquela estruturação para afastar outras coisas, mas a principal é Alzheimer. E a gente tem uma hipótese, principalmente na questão do Alzheimer, da hipótese chamada a hipótese amiloide. Então a ideia desse Alzheimer é que começa com uma proteína mal formada, uma proteína doente. A ideia do começo é essa. Vai existir fator de risco, que a gente vai falar à frente, mas assim, começa com a proteína doente. E essa proteína doente, ela vai orientar, assim dizendo de maneira prática, outras proteínas doentes a surgirem e aumentar, e vai gerar esse tal de depósito amiloide. Junto com ele, eu vou ter a proteína tal. Não é com L, é com U. Então, a proteína tal. Então, vão estar todo esse processo gerando placas. E o que a gente entende hoje dessa fisiopatologia? Que isso, principalmente esse depósito da proteína amiloide, ela vai acontecer no momento que o paciente não tem sintomas. Esse é um ponto crucial do nosso entendimento hoje da linha do tempo do paciente que tem Alzheimer. Então, o primeiro momento do Alzheimer é o quê? Depósito dessa proteína que vai aumentando com o passar do tempo. Então, eu começo com o paciente assintomático. E toda vez que a gente pensa em avanços em Alzheimer, a gente começa da fisiopatologia. Então, a ideia é eu buscar esse paciente. Eu tenho que buscar um paciente que tem depósito, que não teve clínica, porque eu quero retardar o processo, porque o processo vai acontecer. Então, hoje, a gente sabe que a gente não consegue interromper efetivamente essa fisiopatologia. Mas essa proteína amiloide, o que é que ela tem de especial? É justamente isso. Ela cria um processo que depois vai ter os emaranhados neurofibrilares, ou seja, vai levar a um processo de degeneração. Se eu pegar um cérebro de um idoso que não tem Alzheimer, ele pode ter depósito amiloide? Sim.
mas não vai ser a proteína amiloide do Alzheimer. Então, o que a gente quer é frear esse processo, né? Esse processo que vai acontecer. Eu quero que aconteça mais tarde. É por isso que é o ideal que o diagnóstico seja precoce, até para se ter um planejamento. Então, nossa fisiopatologia começa aí com esse processo e esses pacientes chegam no momento que eles vão ter sintomas. Então, eu já começo a ter mais proteína tal, eu já começo a ter mais emaranhado, eu já começo a surgir a atrofia cerebral. Então, eu saí de uma base química e agora eu já tenho algo lá que eu posso palpar, digamos assim, né? Ver. Eu consigo ver que tem uma atrofia ali. Eu consigo ver que começam a surgir os primeiros sintomas. E o primeiro sintoma que eu vou ter, é o que o pessoal mais lembra, é a amnésia. É perder a memória. Que memória é essa? A memória imediata, a memória daquele momento mais imediato, né? Eu posso acometer outras regiões? Pode. No Alzheimer, você pode ter outros sintomas de esquecimento, outros sintomas cognitivos, melhor dizendo. Mas esse esquecimento é o ponto-chave, é o ponto onde começa o sintoma e que entendemos que não é onde começa a fisiopatologia, porque a fisiopatologia começa muito antes. E aí esse indivíduo evolui até ter outros comprometimentos cognitivos, então ele passa a ter comprometimentos cognitivos muitas vezes semântico. Se eu falo de memória semântica, eu estou falando de memória de entender que Salvador é a capital da Bahia, isso é semântica. E se eu falo de memória procedural, eu estou falando de um indivíduo que vai ter uma dificuldade de andar de bicicleta, de dirigir um carro, de escrever, de saber como é que usa uma panela, de cozinhar. Isso é comum no Alzheimer no início? Não, mas isso a fisiopatologia vai avançando, mais acumulação de proteína amiloide, mais formação de proteína tal, mais emaranhado, mais atrofia cerebral, mais dano cerebral. Então o cérebro ele começa a ter um dano mais significativo, até comprometimentos mais graves, e o paciente até chegar no óbito, seja por um motivo de infecção, seja porque teve alguma outra complicação clínica, e ele começa a perder essa mobilidade que atrapalha bastante ele, né? Com o passar do tempo, né? Fica mais difícil. Então, é uma doença que é triste, é uma doença que não é apenas do paciente, ela é uma doença do cuidador, ela é uma doença do filho que cuida, do primo que gosta daquela pessoa. Você vai aos poucos perdendo aquela pessoa e ela passa a necessitar de uma assistência muito importante. O que a gente da medicina fez? Olha, vamos tentar evitar que esse indivíduo progrida. Então, medicação. Vou tentar usar uma medicação que eu vou dar o que esse indivíduo está faltando. O que ele está faltando? Então, de maneira... Entenda que não está se mexendo na fisiopatologia quando você dá uma medicação que você vai aumentar um neurotransmissor. Porque o problema não é do neurotransmissor, né? Eu não estou falando que é uma baixa de neurotransmissor. Até agora eu não tinha falado de neurotransmissor. A fisiopatologia tem muito a ver com destruição neuronal de acúmulo secundário ao acúmulo de proteína beta-amiloide, principalmente, e depois de proteína tal e os emaranhados. Então, eu não mexia na fisiopatologia. E aí a gente passa agora para o momento em que a gente quer mexer na fisiopatologia. Então, que é justamente tentar remover essa proteína. Só que, como eu tinha falado, a proteína começa a acumular quando o paciente não tem sintoma. Então, gera-se dois paradigmas, né? Primeiro, como eu vou identificar aquele indivíduo antes mesmo dele ter sintoma, ou com sintomas mínimos eu identificar, e como eu vou indicar isso. Porque se o indivíduo já tiver um acúmulo de proteína amiloide suficiente, já está com um processo demencial instalado e que talvez eu tenha pouca efetividade. Então, essa vem sendo a discussão que vem desde essa fisiopatologia, né? Então, a gente sabe hoje que indivíduos vão ter certos indivíduos eles vão ter uma propensão maior a acumular essa proteína.
Que indivíduos são esses? Vamos pesquisar. Vamos fazer um estudo. Foi o que eles fizeram. Então, eles descobriram que a ApoE, a apolipoproteína E, indivíduos que têm esse gene, ele tem um risco maior de acumular essa proteína. Só que aí vem um detalhe. Eu estou falando de que Alzheimer aqui? Eu estou falando do Alzheimer esporádico. E por que você está falando de genética? Porque a genética influencia. Então, quem tem a ApoE modificada e que tem essa propensão maior, ele tem um risco maior de desenvolver o Alzheimer, mas não significa que ele vai desenvolver. E às vezes é o que eu falo paciente, porque na mídia como é que é? Descobriu-se um exame de sangue que agora detecta Alzheimer. Exame de sangue genético. Aí quando você vai ver lá é a ApoE. Assim. Aí beleza, eu vou ter Alzheimer. Então, não, eu não tenho esse gene alterado. Vou beber, vou fumar, vou me intoxicar, como diz meu pai, o máximo possível até ter o Alzheimer, né? Ou seja, na verdade, encontrar o ApoE significa que você tem que ter um cuidado muito maior com os fatores de risco, que também são fatores de risco para uma síndrome demencial. Seja Alzheimer, seja demência mista, mas principalmente Alzheimer, que é mais comum. Em resumo, o que é que a gente quer interferir hoje? A gente quer interferir na fisiopatologia, né? É a grande, né? É a grande momento que a gente quer interferir para a gente poder influenciar diretamente nessa clínica, né? Então, a gente começa com as pesquisas de ApoE e a gente vai para, poxa, o que é que hoje a gente tem que investir nesse paciente, né? Então, diante de um paciente com Alzheimer, investigar o esquecimento. Entender que tipo de esquecimento é esse, né? Entender se ele tem uma clínica compatível. Esse esquecimento é de que memória que está sendo afetada? Ah, não, é um paciente que está mudança comportamental. Mudança comportamental eu não espero no Alzheimer. Ah, mas eu estou pensando porque eu li um artigo que fala sobre o Alzheimer que tem a ver com o sistema límbico, o Alzheimer límbico, né? De certa forma, né? O Alzheimer límbico. Bem, a gente tem que pensar no mais comum, que é uma perda de memória, né? Nesse momento, assim. Não, muito bacana, assim, e realmente tem várias coisas bacanas que você foi pontuando. Interessante que eu tive uma aula com o professor Litrini, né, que é uma grande referência de demência no Brasil, né, mas também não é muito velho, ele deve estar na sua casa, talvez dos 70, né, me perdoa se eu tiver menos, mas enfim. E ele contando que no congresso, no BREM, se eu não me engano, de Florianópolis, há 2 anos atrás, ele contando que ele foi dar uma aula uma vez e foi falar de Alzheimer e a equipe de psiquiatria levantaram a mão, mas como assim? Que doença é essa? Eu nunca atendi, né? Então, o quanto que a gente foi conhecendo, realmente a doença de Alzheimer estava aí há longos anos, né? E realmente ela agora está melhor identificada, melhor entendida. Antigamente a gente considerava tudo como caduquice, né? Então, muitas dessas demências que a gente não tinha nome realmente é a demência de Alzheimer, né? Uma coisa interessante que a gente tem que lembrar que nem toda demência, toda demência não é Alzheimer, mas todo Alzheimer é realmente um quadro demencial. Então, assim, é muito comum, assim, eles achar que são sinônimos, demência e Alzheimer, não são, né? Então, é uma doença que, teoricamente, é nova de alguma forma, né? Para nós, ela tem os primeiros relatos de Alzheimer, inclusive, parecia mais outro tipo de demência, mas Alzheimer, você vê uma ideia que é uma doença que tende a ter uma prevalência cada vez maior, uma incidência cada vez maior. Ao mesmo tempo, lembrar também que Alzheimer também não vem sozinho, isso também é importante, né? Então, quando a gente fala dos controles dos fatores possíveis, né? Pressão, você contou aí álcool, né? Então, o álcool cada vez está mais por terra, o consumo de álcool como protetor para o cérebro, e ao contrário, o álcool é deletor para o cérebro, em qualquer quantidade, em qualquer momento. Controle de pressão, glicose, dislipidemia, tabagismo, etilismo, sedentarismo, alimentação, é super importante, porque realmente a doença não é única, né? E aí, outra coisa muito bacana que você foi pontuando, inclusive esses testes, né? Essas variabilidades gênicas, né? O ApoE,
eu sempre esqueço o nome dele, mas o ator do Thor, ele fez uma dosagem, Isso. a dosagem ApoE, deu o ApoE positivo e ele já parou a vida dele com esse pensamento que ele vai ter Alzheimer na vida. Então, assim, não é recomendado isso, né? Então, isso tem uma predileção, mas não quer dizer que vai ter a doença, né? Então, é importante também a gente tomar um pouco de cuidado, inclusive com esses exames. Hoje, exame para tudo, teste genético para tudo. Há uns 2 meses atrás, chegou um paciente no pronto-socorro. O que aconteceu com o senhor? Não sei não tem nada não, mas fiz esse teste genético aqui, eu tenho predisposição a ter Niemann-Pick, tipo C. Então, assim, realmente ainda bem que o senhor não tem. Ainda bem que o senhor não tem. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Assim, a gente até a interpretação desses exames hoje é importante. Mas realmente, assim, compreender a fisiopatologia nos ajuda a entender melhor o que você vai ter de manifestação de sintomas, vai ter o que vai ter de impacto na vida do paciente, mas também, né, e que vai ser, daqui a pouco nós vamos falar sobre a questão de tratamento, realmente. Então, quando você descobre o problema, né, até então você falou muito bem, a gente tinha então medicamentos somente sintomáticos. Então, eram medicamentos que melhoravam a funcionalidade dos neurotransmissores, né? O último deles tinha 30 e poucos anos. Então, você vê o quanto tempo de uma doença tão comum, tão prevalente, tão incapacitante, né? Você vê seu pai, seu avô, seu tio. Então, assim, quantidade de pacientes que você conhece com Alzheimer, a gente não tinha novos remédios, né? Isso. Ficaram anos, 34 anos, meia idade. Você já está com mais de 40, mas assim, 30... É mais de 40? 34... Me matou agora. Então, assim, estou no projeto, eu não tenho nem 34 anos ainda, então você imaginar que 34 anos que nós ficamos sem medicamento, né? Então, isso é super complexo, super difícil, assim. Agora sim, né, se apresentou novos, né? Nós vamos falar dos resultados, né? Infelizmente não é o ideal, mas agora se apresentaram os novos, né? Então, isso o quanto é importante, né, Tiago? Mas uma coisa que eu quero que você me responda, Tiago. Então, você já meio que respondeu, mas vamos enfatizar de novo. O Alzheimer e os seus impactos. Então, mais uma vez, né? Uma doença, como eu disse, uma doença familiar. Então, é uma doença que a família toda fica doente. Se o indivíduo está sozinho, alguém da sociedade vai assumir esse indivíduo, mas também vai estar doente, junto com ele. Uma doença que muitas vezes é uma filha que cuida, é um primo que cuida, e que essa pessoa é sozinho. Que a gente tem que falar, né? Pô, traz o pessoal, vamos jogar na roda, botar o pessoal para ajudar, né? Então, é uma doença que tem um impacto social muito grande e são indivíduos que eles funcionam bem até certo momento da vida, estão indo lá, aí já estão naquele momento, né? Que, poxa, talvez já está na aposentadoria, se for mais organizado, então é uma doença que acomete mais idosos, e aí é uma pessoa que nos ajudou a vida inteira, é uma pessoa que a gente ama, uma pessoa querida, então o impacto social é enorme, né? E para o terceiro que cuida, que essa pessoa, como é que essa pessoa vai trabalhar? Né? Como é que essa pessoa vai se sustentar? A pessoa vai lá, tem que ter um cuidador. Então tem um gasto financeiro, tem um desgaste desse cuidador, é um desgaste da família inteira. Então o impacto social é enorme assim e doença extremamente prevalente nessa população. E que cada ano que o indivíduo ele avança, a chance do Alzheimer avança também. Porque avançam-se a idade, que é um fator de risco, claramente, mas os outros fatores de risco também avançam. Hipertensão, diabetes, tudo aquilo que eu fiz e que deixei de fazer. Então tinha uma tabelinha muito bacana, né, que em um estudo recente, 2024, que ele falava sobre os fatores de risco, controle de fatores de risco, né, para a gente ver o impacto nisso na síndrome demencial. Então existiam janelas de oportunidade em cada idade. Primeira janela de oportunidade, quando você nasce. Se você tem um índice, tem uma questão educacional importante, é alfabetizado, estuda, protegeu uma parte aí já. Se você não é uma criança que sofre abusos, que vai ter um quadro depressivo, porque depressão faz parte, depressão tem a ver com isolamento, obesidade, tudo ali já. Criança hipertensa. Hoje a gente tem criança de 10 anos hipertensa, obesa demais. Então, ali influencia. Aí você caminha para uma segunda janela, que aqueles fatores também influenciam. Vou lá fazer faculdade. Não vou fazer faculdade não. Ou então eu vou fazer uma coisa que exercite isso.
Você é um músico, pô, tá ali exercitando, né? Cognição ali a 1000, né? Aí entra o álcool, entra o tabagismo, forte aí nessa idade, né? Adolescência para adulto jovem. Vou estudar outra língua. Não vou estudar outra língua, não. Depressão forte aí, ansiedade forte, quadros psiquiátricos, uso de medicações, né, em excesso. Vou começar a usar benzodiazepínico. Bota pra menininha de adolescente o benzodiazepínico para dormir. Aí virou toda noite. Ou seja, ali já estão entrando fatores de risco. Passei essa janela. Chega no idoso. Fator de risco importantíssimo. O idoso está isolado. O idoso mora sozinho. Mas ele mora sozinho porque ele é independente. O morar sozinho do idoso é que ninguém visita ele e que ele fica na casa lá preso só. Isso, para cognição, isso aí é um arraso. Imagine um idoso que não estudou. Mas é um idoso socialmente ativo. Menos fator de risco. Mas é um idoso que toma 1, ou 2, ou 3, ou 10. Idoso que bebe, idoso que fuma. Então, a gente tem janelas de oportunidades, né, muito interessantes em cada fase da vida, né? Às vezes a gente pega um paciente, né, idoso com Alzheimer, chega lá, doutor, mas eu já tô idoso, não vou aprender outra língua não. Meu amigo, é reserva cognitiva. Esses dias eu tinha um colega de trabalho, caramba, me inscrevi aqui em letras, Tiagão. Em letras? Rapaz, tu queria fazer letras? Tu já é médico, neurologista. Rapaz, aí eu disse, reserva cognitiva, hein? Malandro. Ele disse, não, acho que vou entrar na faculdade, eu vou estar lá com jovens. Entrou lá, e o cara... E ele é jovem. Ele é uma pessoa de 32 anos, 31 anos no máximo. Então assim, eu olhei pra ele, o cara não sempre quis fazer. Ou seja, ele tá criando reserva cognitiva para poder interferir nessa chance. Então não adianta ele chegar lá e pegar o ApoE, deixa eu ver o teste genético aqui de Alzheimer, deu que eu vou ter, viu? Eu vou ter. Não é assim, né? Não é uma matemática. Alzheimer familiar são casos extremamente raros. O mais comum é esporádico e quem tem a variação da ApoE é o esporádico. Sim. Né? Muito, muito bacana assim, a gente falar desses impactos, né, do que a gente pode ter. E se você gostou da nossa discussão, nos siga no canal, nós vamos continuar a nossa discussão aqui, vamos falar de tratamento, vamos falar dos novos exames e falar do que há de novo para a doença de Alzheimer.